Meu nome civil é João José de Félix Pereira. Meu nome guarani Nhandéua é Alajupotã. Nasci em Curitiba, no dia 13 de abril de 1957. Atualmente, moro em uma chácara próximo à montanha do Anhangaba, na Serra do Mar, no município de Quatro Barras, região metropolitana de Curitiba. Dediquei toda a minha vida à música, erudita, popular e étnica, e à cultura guarani em especial. Meus estudos de música começaram em Guarapuava, município do interior do Paraná, para onde meus pais mudaram quando eu tinha 2 anos. Meu pai foi para Guarapuava assumir a Inspetoria Regional de Ensino. E minha mãe veio a exercer o cargo de oficial de administração do Departamento de Estradas e Rodagens do Paraná, DER. Em Guarapuava, meu pai criou inúmeras escolas e foi vereador. Residimos em Guarapuava do ano de 1959 ao ano de 1971. Entre os anos de 1964 e 1971, iniciei meus estudos de piano e teoria musical com a professora Sônia Siburski, ou seja, entre meus 7 e 14 anos, quando então regressamos para Curitiba. E eu ingressei no curso fundamental da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Dos meus 26 anos aos 60 anos, lecionei na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Iniciei minha vida acadêmica simultaneamente na Faculdade de Artes do Paraná, a FAP, e na Escola de Música e Belas Artes do Paraná, EMBAP, que futuramente iriam compor o Campus 1 e o Campus 2 da Universidade do Estado do Paraná, a Unespar. Mas vou retroagir um pouco mais, pois antes de ser professor, fui aluno da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. No ano de 1972, então com 15 anos, entrei para o curso fundamental da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. E estudei na escola até o ano de 1976, quando então fiz vestibular para a graduação. Não prossegui na escola porque queria fazer o curso de composição musical. E o curso de composição, de fato, não havia disponível na escola. Então, fiz vestibular na Faculdade Paulista de Artes, da Academia Paulista de Música, FAP-Arte, de onde me inspiraria alguns anos mais tarde para denominar a Faculdade de Artes do Paraná, FAP. Foi um nome sugerido por mim em uma reunião de congregação. Antes a faculdade chamava-se Faculdade de Educação Musical do Paraná, FEMP, denominação que estava defasada, pois a faculdade contemplava múltiplos cursos de arte. Em São Paulo, fiz 2 graduações, em piano, bacharelado, e em composição musical, também bacharelado. Depois fiz na Universidade Federal do Paraná especialização no ensino superior de artes, para me adequar ao ato de lecionar. Em São Paulo, estudei com os professores que almejava, com o pianista Sebastian Benda e com o compositor Hans Joachim Kohreuter. No término do curso, o pianista Sebastian Benda me convidou para ir para Graz com ele, na Áustria, para onde ele estava indo assumir a direção do conservatório. Na ocasião, preferi voltar para Curitiba, como era meu propósito, pois abrira vaga para professor, tanto na Faculdade de Artes do Paraná, como na Escola de Música e Belas Artes do Paraná. No dia 1º de março de 1983, ingressei como professor da Faculdade de Artes do Paraná.
E no dia 16 do mesmo mês e ano, ingressei como professor da Escola de Música e Belas Artes do Paraná. Ingressei na FAP como professor com 26 anos e ali permaneci por 7 anos. Participei da criação do curso de musicoterapia, do qual sou professor fundador. Na mesma instituição, fui coordenador do curso de musicoterapia e do curso de licenciatura em música. Também fui chefe do departamento de matérias teórico-práticas. Fui paraninfo, nome de turma e professor homenageado dos formandos por todos os anos em que estive na instituição. Deixei a Faculdade de Artes do Paraná em 1990 para me dedicar exclusivamente à Escola de Música e Belas Artes do Paraná, quando me debrucei sobre a criação de fato do curso de composição e regência dessa instituição. Eu estimulei a criação do curso dando um curso de extensão em composição musical na escola. Eu voltei para Curitiba em 1983, depois de passar 6 anos em São Paulo. Foram anos felizes desde o início, pois passei em primeiro lugar no vestibular em ambas as graduações. E pude estudar com grandes mestres que por mim tiveram muito carinho e consideração. Ainda quando era estudante de composição musical, ganhei em São Paulo o primeiro lugar no primeiro concurso de composição da RTC, Rádio e TV Cultura de São Paulo. Também nessa época pude fazer apresentações, regendo o coral da Faculdade Paulista de Artes e do coral da Funarte, Fundação Nacional de Artes. Em Curitiba, quando do meu retorno, me dediquei com entusiasmo ao trabalho de lecionar e reger corais, sendo o vice-presidente fundador da Federação de Corais do Estado do Paraná. Aqui acabei me distanciando um pouco do piano, que era meu principal trabalho em São Paulo, e da composição musical. Só pude me dedicar novamente ao piano e à composição com afinco após a minha aposentadoria. Na Escola de Música e Belas Artes, aqui no Paraná, fui assumindo as disciplinas do professor José Penalva e do professor Henrique Morozowski, que estavam se aposentando. E pude realizar meu principal intento, que era o de criar o curso de composição e regência, do qual sou o professor fundador. Na Embap também fui coordenador do curso de composição e regência por inúmeros anos, do de licenciatura em música e do de superior de instrumento, bem como chefe do departamento de matérias teórico-práticas. Fui nome de turma, paraninfo e professor homenageado de inúmeros formandos da instituição. Quando observo o meu trajeto de vida, vejo que a minha atuação profissional se deu predominantemente em Curitiba e que a minha formação intelectual se deu predominantemente em São Paulo, pois na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo fiz meu mestrado em Comunicação e Semiótica e na Universidade Metodista de São Paulo meu doutorado e meu pós-doutorado em Ciências da Religião. Minha atuação profissional deu-se em Curitiba. Aqui tive momentos felizes e infelizes. Encontrei apoio e discordâncias. Quando fui eleito diretor da Faculdade de Artes do Paraná, cargo que renunciei não chegando a assumir, propondo novas eleições em 1980, o fiz por encontrar hostilidades e mesmo embargo ao projeto que tinha de unir as duas instituições, FAP e Embap, que eram um embrião da futura universidade. Participei da criação da Unespar, Universidade do Estado do Paraná, como membro do Conselho Departamental da Embap. Creio que as minhas maiores contribuições à instituição
além dos muitos anos como professor, foi a participação na criação dos cursos de musicoterapia do Campus 2 e do curso de composição e regência do Campus 1, bem como a participação na criação da própria universidade, anseio de muitos anos da comunidade acadêmica, pela qual sempre estive trabalhando, desde o meu início de vida acadêmica nas duas instituições que hoje compõem a Unespar. 3 anos antes da pandemia, me aposentei da vida acadêmica, no ano de 2017, com 60 anos de idade, voltando a atuar como pianista e compositor. Quando a pandemia chegou, no ano de 2020, tive minhas atividades interrompidas. Tinha sido convidado para fazer a abertura do Festival de Pilite, na Grécia. Iria também tocar em Atenas e em Tessalônica e dar masterclass na Universidade de Tessalônica. No mesmo ano, iria tocar na cidade do Porto e em Lisboa. Iria dar um masterclass sobre a minha obra para piano no Conservatório Dom Dinis, em Oeiras, em Portugal. Essas atividades foram canceladas, tendo já sido anunciada a divulgação dos eventos. Nos anos de 2020 e 2021, as minhas atividades se resumiram aos propósitos das leis de apoio à cultura. Participei de 4 projetos, 3 aqui no Paraná e 1 em São Paulo. Tive aprovado no edital 004-2020, Cultura nas Redes, Licenciamento de Conteúdo Digital, o projeto Língua e Cultura Guarani. Nesse projeto foram apresentados e disponibilizados os audiovisuais das minhas aulas de Guarani, ministrados na Escola Nheporã. Também no edital 006-2020, Prêmio Registro para a Difusão de Saberes e Fazeres Tradicionais, o projeto A Arte Guarani Nhandeva de Fazer e Tocar Flautas de Bambu, onde apresentei os vídeos do material da minha pesquisa em comunicação e semiótica, que haviam sido feitos para a PUC de São Paulo, somente que agora revistos e comentados. E no edital 003-2020, Jornada, Prêmio em Reconhecimento à Trajetória, o projeto As Faces da Vida do Maestro Indigenista Awaju Potu. Discorri sobre meus anos de pesquisa junto ao povo Guarani Nhandeva, bem como sobre a gravação de um CD que fiz com músicos do povo Guarani. Em São Paulo, em projeto encaminhado pela cantora Juca Sul, participei como compositor das obras executadas pela cantora e com um álbum de partituras da minha obra que ficou à disposição, online, na página da cantora, em projeto aprovado pelo PROAC de São Paulo. No presente momento, como todo mundo, aguardo o fim dessa pandemia que assola o planeta, para voltar a ter atuação presencial, tanto aqui em nosso país, como em restabelecer os contatos com Portugal que ficaram interrompidos, assim como com a Grécia, inclusive com passagens compradas pelos organizadores do Festival de Pilite, e que foi cancelado devido à pandemia. Agora esperamos por horizonte de normalidade. Bom, aqui apresentei uma síntese da minha atuação artística e acadêmica, bem como um breve relato de como pude continuar minha ação cultural neste período de pandemia e meus vislumbres para minha expressão musical futura, ou seja, meus sonhos para um período pós-pandêmico. Então, aqui temos um resumo, uma síntese da minha atuação, principalmente na vida acadêmica, com relação à Unespar. Claro que tive também uma atuação acadêmica na própria PUC de São Paulo e também na Universidade Metodista.
E também tive, claro, toda a minha atividade como músico, como compositor, pianista. Então, o foco neste momento não foi determinante nesse aspecto. Também toda a minha pesquisa como indigenista, meu convívio com os índios, tanto aqui no Paraná, em São Paulo e na Amazônia, onde morei por um período, onde também tive uma atividade na Universidade Federal da Amazônia e na Universidade Estadual da Amazônia. Lá eu dei autointerpretação pianística em muitos cursos. Também tenho toda a minha atividade com relação ao Nhandericó, a cultura guarani, onde exerço uma grande influência, educando sobre outros aspectos, né, que dizem respeito à cultura tradicional, à agricultura, à agroecologia, tanto aqui no Brasil como na Argentina e no Uruguai. Então, em síntese, temos esse relato de vida, focado principalmente na minha vida acadêmica. Espero que tenham gostado do meu relato. Agradecido.